Oiê, meu nome é Fabiola Souza, sou psicóloga, especialista em relacionamento de casal e família e esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Por aqui eu vou conversar com vocês, vou compartilhar questões de relacionamento, desenvolvimento pessoal, psicologia e por aí vai. Porém, no vídeo de hoje eu quero me apresentar, te contando sobre 5 fatos que eu acredito que foram cruciais para que eu me tornasse a pessoa que eu sou, principalmente atuando hoje com casais e famílias. Sou filha do Jamiro e da Maria, sou aqui do interior de Minas Gerais, nasci numa cidade chamada Patrocínio e com certeza esse é o primeiro fato que me trouxe até aqui. Tenho 2 irmãos mais novos, sou a mais velha de 3 filhos, o Renato e o Bruno, e vim de uma família muito tranquila, criada assim, nasci em 80, meus pais se casaram, se conheceram, então é uma história de amor bem legal. O que eu queria contar para vocês é que pensando, porque já me fizeram essa pergunta, por que você faz o que você faz? Por que diante de tantas áreas da psicologia você voltou o seu olhar justamente para os relacionamentos? Tem algo que aconteceu quando eu tinha entre 9 e 10 anos. Uma das coisas que eu mais amo fazer em toda a minha vida é estudar, é ler, é aprender. E nesse período, os meus pais, eles tiveram um conflito entre eles que diz respeito à história deles. E nesse momento, eles pensaram em se separar. Teve essa conversa sobre um possível divórcio, sobre uma possível separação e tudo mais. Aquele conflito, aquele clima em casa que não era muito exposto, porém, crianças sentem muito, sentem tudo. Nós nos culpamos ali no meio daquilo tudo, sem entender nada, sem compreender direito. E olhando para trás, eu vejo que esse foi um dos fatores que fez com que eu olhasse para tanto carinho e respeito para as famílias e os relacionamentos. Eles acabaram se entendendo, graças a Deus, vivem juntos, se acertaram, mas foi uma coisa que me marcou profundamente. A segunda coisa foi que eu sempre quis ter uma família. Eu tinha mais medo de não casar do que de morrer. Tô falando a verdade. Ai, gente, olhando pra trás, que loucura. Eu me casei com 17 anos, mas tinha que ser daquele jeito. Me casei acreditando no amor, me casando com uma pessoa totalmente diferente de mim, porque eu sou mais tranquila, mais reservada, até mais tímida, mais na minha. Gosto mais de ouvir do que de falar. Me casei com uma pessoa totalmente alegre, espontânea, como o sol, adoro uma piada, sabe? E aquilo que, de fato, mais me atraiu no início, quando eu casei, que nós consideramos que o amor, a paixão ali, na verdade a paixão, ela tem um período de 2 anos, ela passou, eu falei, onde que eu amarrei o meu burrinho? Como que eu me casei com uma pessoa assim tão diferente de mim? E agora, o que que eu faço? Foi quando eu comecei a me aprofundar no tema relacionamentos, eu comecei a procurar livros que poderiam me ajudar. Numa época em que não tinha internet, que não tinha Google, que não tinha YouTube, eu precisei me virar, eu precisei realmente fazer algo pelo meu casamento ou eu estaria fadada, a nossa relação estaria fadada ao fracasso. O terceiro ponto é que eu me casei com um pastor evangélico. Então, grande parte do trabalho de um pastor é aconselhar as pessoas, é aconselhar casais, é aconselhar adolescentes, lidar com as pessoas diretamente. E eu me vi envolta nisso tudo. O que eu estudava para o meu relacionamento, eu comecei a compartilhar com as pessoas da igreja. Comecei a compartilhar ali no meu trabalho da igreja. E deu muito certo. Descobri, inclusive, que eu levava muito jeito. Eu acolhia muito bem, uma coisa que eu faço bem. Eu faço com facilidade com que o outro se sinta amado, com que o outro se sinta acolhido de verdade, ouvido de verdade. Eu escuto com o meu coração. Então esse foi um outro ponto que me levou a galgar um outro degrau. Nesse trabalho de aconselhamento, descobrindo que eu levava muito jeito, eu descobri então a psicologia, porque até então eu não queria fazer nada, eu queria só ser mãe e dona de casa. Para mim aquilo já estava bom demais da conta. Quando eu descobri realmente a psicologia, eu tinha 20 anos e Mateuzinho tinha nascido. Um dos meus filhos, né, meu filho biológico. Em uma outra história, em um outro vídeo eu conto, porque em algum momento nós também acolhemos algumas pessoas em casa que nós consideramos como filhos adotados. E quando, então, eu me vi na psicologia 9 anos depois que eu descobri a psicologia no ano de 2000, mas eu fui entrar na psicologia somente em 2010, porque foi quando a faculdade chegou aqui em Patrocínio e tudo mais, eu me apaixonei
pela psicologia bem antes, mas realizei o meu sonho ali bem depois. Era tudo que eu esperava e um pouquinho mais, era tudo que eu precisava no meu arsenal de ferramentas, diante de tudo que eu já tinha aprendido ali em outros livros, com outros profissionais. E na faculdade, foi um marco muito grande para mim na faculdade, porque nós temos a clínica escola, onde nós fazemos atendimentos gratuitos com a orientação de um professor, de um supervisor, e lá na lista onde apareceu um casal. Ninguém queria pegar, porque o manejo do atendimento de casal, ele é bem complicado, é bem delicado. Muitos psicólogos optam por não atender, inclusive. Lá vai eu quero, adoro um desafio, amo de paixão. Eu atendi esse casal por cerca de 1 ano e meio e fiz um excelente trabalho. Ponto 5, quando eu me formei, eu percebi que estava chegando essa demanda. Os relacionamentos estavam aparecendo no meu consultório, como eu tinha um manejo bem legal, as pessoas começaram a perceber o trabalho, o resultado, falar do meu nome, a minha agenda começou a ficar bem cheia, até que, então, eu resolvi trazer parte desse trabalho do consultório para as redes sociais. Então, eu já tenho um canal lá no Instagram chamado Conversa de Família, onde eu divulgo conteúdos, respondo caixinhas, bem nessa pegada realmente de como ajudar a pessoa a se relacionar bem. O que eu faço para ter um bom casamento. Essa é uma parte que eu gostaria de compartilhar da minha história com vocês, claro que não de forma muito aprofundada, mas é só para que vocês conheçam, saibam quem a Fabiola é e por que ela se tornou uma psicóloga que olha com carinho e fala tanto de relacionamento, casal e família. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se você quiser saber mais alguma coisa, coloque aqui nos comentários, se inscreva, curta, espalhe, porque sempre, toda semana, nós teremos vídeos aqui sobre várias áreas, vários insights legais que eu aprendi ao longo dessa caminhada pessoal, profissional, tudo junto e misturado. Um beijo, fica com Deus e até mais.